No vídeo de hoje vamos trazer um relatório muito interessante na gestão para visualização de gestão de custo de empresas, de indústrias. Esse, sem dúvida, é um dado que normalmente nas reuniões gerenciais gera bastante discussão, né? Como é que estão os custos? A gente sabe que para você aumentar o lucro da tua empresa, preço muitas vezes não está na tua mão, uma variável de mercado. Então, custos, uma variável que está mais na tua mão e tem que ser perseguida aí diariamente para poder melhorar o lucro do teu negócio. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês de uma gestão de custos. Então, ela foi baseada numa empresa de energia. Então, insumos aí, os três principais insumos delas eram o quê? Água, eletricidade e gás. Então, através desse relatório aqui, de uma forma interativa, você consegue entender quais são os principais vilões e como você consegue tomar ações efetivas para entender e onde estão os principais problemas. Então aqui a gente tem por unidade de negócio, né? A gente colocou aqui por regiões, então 4 unidades de negócio aqui onde você consegue ver. Então assim, primeira coisa, já vejo de cara, nesse ano, quem é a principal unidade que mais gasta gás? É a unidade West, certo? Então aqui a gente já consegue ver que, por exemplo, se você tivesse 3 linhas de produção, qual a linha de produção é responsável por maior consumo do gás esse ano? Se você clicar em cima, você tem exatamente os valores, né? Ela foi responsável por gastar US$ 117 mil aqui, no nosso exemplo, em gás, 40 mil de energia e 12 mil de água, certo? Então você tem toda essa questão aqui, sabendo aí como é que foi a questão dos custos e do consumo dela nessas três principais componentes. Mas a gente sabe que isso aqui, se ela produziu bem, não é um grande fator. Então, assim, lógico, a gente sabe que custo é intimamente ligado ao volume produtivo. Então, aqui embaixo a gente tem esse outro gráfico que mostra aqui de volta as 4 linhas de produção: West, Southern, Eastern e North Central. E aqui a gente tem vários indicadores interessantes. Esse aqui, MTR, para quem não está muito conhecido, são a quantidade de horas disponíveis, né? Então, assim, essa aqui ele teve 55 horas indisponíveis, ela ficou 55 horas parada. Então, assim, um indicador preocupante, comparando com as outras linhas, ela ficou muito mais tempo parada, né? Então, volume de produção. Então, aqui você consegue ver que é uma linha que é um pouco mais produtiva que as outras, mas realmente descolou na questão do custo. Então, já consegue aí ficar um pouquinho mais preocupado com ela, realmente gera uma preocupação. Segundo, o número de ordens que teve nisso nela, ela teve 32,24 ordens. Isso, de acordo com cada nicho de produto, é importante ou não, que se consegue avaliar a setup para saber se isso foi um vilão ou não, no maior consumo de energia, ou aí depende da autoridade do seu negócio. E o serviço, né, que aqui é conhecido muito pela indústria como disponibilidade, né? Então, assim, quanto tempo ela ficou disponível do tempo total? Uma eficiência baixa, né, de 66%. Então, aqui a gente vê que já numa análise síntese gráfica rápida, a gente fez isso em minutos, a gente conseguiu ver que essa unidade teve uma disponibilidade baixa e mesmo assim teve o maior consumo de gás da linha, do grupo de unidades. Então, assim, demonstrando uma preocupação. Então, veja as conclusões que você consegue tirar de uma forma muito rápida, muito intuitiva, sem ter que abrir 10 planilhas, sem ter que abrir perguntar para 1000 para 10 analistas como é que está a operação nesse último ano e como é que está o desempenho das linhas, certo? Então, se você aqui, então aqui a gente definiu a questão do consumo, aqui a gente viu como é a questão das linhas. Agora vamos lá, putz, mas eu quero entender exatamente o que está acontecendo nessa linha, certo? Agora vamos lá, digamos que a gente tem essa linha e dentro dessa linha a gente consegue ver sublinhas. Por exemplo, se fosse uma máquina de papel, eu tenho a linha de caldeiras, eu tenho a linha de produção, eu tenho a linha de supervisórios, eu tenho a linha de pátio de madeiras. Então, assim, aqui dentro a gente consegue ainda estratificar qual foi o grande problema da Salter, né? Dessa linha. Ela fala que aqui dentro dessa, a unidade que mais teve consumo de gás, nesse caso, está aqui. Então, assim, você consegue ir a fundo realmente numa discussão dessa. Depois descobriu aqui nesse gráfico que Southern, essa unidade, está com mais problemática, você vem aqui e consegue entender dentro dela qual o centro de custo que foi o grande responsável pelo consumo do gás, ou pelo consumo elétrico, né? Ou pelo consumo de água. E entender realmente se isso está impactando ou não, né? Agora, se você quiser ver mais uma questão mais macro, que é assim, a gente tem trabalho com curso, a gente sabe que você precisa explicar muito bem quando suas contas têm realmente uma proporção muito grande. Então, a eletricidade, quem foi os grandes responsáveis pelo consumo de eletricidade? Você tem aqui um Pareto, né, de uma forma muito clara, você já vê quem são os grandes consumidores e qual a porcentagem de cada um deles, certo? Gás, você também consegue ver quem são os grandes consumidores, e água. Então, assim, aqui já deixa de uma forma muito intuitiva, você consegue ver
qual que foi o maior responsável ou não. Clicando em cima você vê a questão da utilização, né? Como é que cada fator de cada uma correspondeu para isso daí. Embaixo, daí sempre bom, a lógica, é sempre bom ver uma visão big picture, né, uma visão do todo, mas é interessante também ver a questão do mensal, né, se o resultado do mês ou o resultado do ano está em linha ou é uma tendência. Né? Então aqui a gente resolveu abrir nos últimos 12 meses, né? Então como é que você tem aqui o volume de cada mês, entendendo o que aconteceu nesse cada mês. E overhead é tempo total de parada que eles consideram aqui, tá? Então, assim, tem um custo baixo porque teve muita parada, né? Então, assim, fatores que ajudam a explicar muita coisa. Você consegue ver isso através da água, através do gás e através da eletricidade. E aqui em cima, a gente deu a opção de ficar passando constantemente isso daí. Isso aqui tem uma funcionalidade bacana de explicar. Nós da TechBI trabalhamos muito com gestão à vista. A gente acredita que esse é um fator que consegue realmente mudar o resultado das empresas. E a gente tem muitos clientes já colocando isso daí em televisões. Então, TVs que ficam dentro da operação mesmo, dentro de uma quadra, de uma central de operações, onde fica passando os custos aí em tempo real. Você consegue estar vendo o que aconteceu na empresa e como é que estão todos esses dados, certo? Então, essa foi mais uma apresentação nossa, demonstrando nossa preocupação. A gente não quer apenas fazer um gráfico bonito para vocês, a gente quer que realmente a implementação do BI gere uma mudança de resultado na sua empresa. Então, seguindo o caminho certo, entendendo bem as métricas, a gente entende que consegue prestar esse serviço para você, certo? Então, nós somos a TechBI, estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa. Entre em contato com a gente, tem a solução certa para vocês. Forte abraço, até a próxima.